E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando a grande vitória do nosso Verdão para cima do Vitória no placar de 5-1. O Verdão teve uma noite muito inspirada e Andréas Pereira jogou muita bola, galera. E também atualizando o mercado da bola. Como é que anda a situação do John Ares aí, se ele vem ou não vem para o nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O jogo do Palmeiras em casa, vamos falar agora do Palmeiras e da iminente contratação de John Ares. Primeiro a gente roda os melhores momentos e debate... Resolveu rápido, né? Oi? Resolveu rápido o jogo. Resolveu rápido o jogo e assim, ó, na 30ª... o jogo era da 37ª, mas acabou acontecendo pela 34ª. Na 34ª, o Palmeiras recebeu o Vitória, aquele empate... Horrível. Horrível, né? Assim, com muitas finalizações do Palmeiras. E esse jogo acontece pouco tempo depois e agora é um 5-1 em Barueri. O Murilo fez gol, o Gomes fez gol, o Maurício fez gol, o Dudu fez para o Vitória e depois o Alan e o Sousa fizeram os do Palmeiras. Até o Sousa fez gol, tá? Um monte de gente que estava precisando fazer gol no Palmeiras fez, né? Do Murilo ou Sousa? O Murilo está precisando defender a posição dele, né? Já desde o ano passado. Já foi um titular absoluto, hoje está precisando defender a posição. Gol de centroavante do Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, que é o maior zagueiro artilheiro da história do clube. O Palmeiras, quando se vê em necessidade, usa muito zagueiros, bola parada, essa pressão sobre o adversário, a roubada de bola, isso é virtude, é pressão. O Vitória não respirava no jogo de ontem. Foi um jogo muito tranquilo, né? Muito soberano do O Palmeiras. Andrés foi bem no jogo, né? Deu 3 assistências. O Andrés brilhou, a gente já mostra em detalhes, brilhou no jogo de ontem. Um jogo muito tranquilo do Palmeiras, né? Realmente, acabou sofrendo aquele susto ali com o gol do Dudu, mas só. Foi só esse susto. De resto, o Palmeiras muito dominante. Uma goleada pra lá de contundente de um time que realmente é muito melhor do que o Vitória, mas como você levantou muito bem, Zé, que ano passado sofreu e não conseguiu vencer naquela reta final. Acho que acende um alerta para o Vitória. Não consigo ver um Vitória tendo um ano fácil mais para frente. É natural a gente apontar o Palmeiras como favorito nesse tipo de jogo, né? Não tem nada de extraordinário. O Carlos Miguel ali também deu uns 2 vacilos. Esse foi um deles, sempre muito adiantado. E tomou um outro susto ali também na reta final do segundo tempo. Tá estranha a passagem de Carlos Miguel no gol do Palmeiras. Tá esquisito. Tá estranha. Tá esquisito. Tá estranho. Ele parece não estar tão seguro assim. Pelo menos a impressão que eu tive foi essa. Daquele lance ali que ele ficou indeciso e no segundo lance também que não foi esse lance do O Palmeiras trocou um goleiro de muita história no clube e no futebol por um que ainda a gente vê um muito futuro, né? Mas assim, ainda não demonstrou, no meu entendimento, para um elenco desse nível e nível de investimento, que ele é o cara para a posição. Goleiro é uma posição sagrada no Palmeiras, né? O Palmeiras, historicamente, tem incríveis goleiros, incríveis. Eu acho que essa posição ainda, para mim, não está resolvida no Eu Palmeiras. acho ele um goleiraço e acho que vai vingar, cara. Eu concordo com você. Eu acho ele um goleiraço e acho que ele vai vingar. Só que agora ele ainda parece dar alguns pequenos sinais de insegurança. E eu não sei se é a ausência de uma sombra imediata. Claro, o Lomba é o reserva dele. Mas acho que é diferente. Você tem um Lomba como sombra e um Everton como sombra. E o impacto pra mim é muito diferente. Não, total. E o impacto muito forte no jogo, trocando o Everton pelo Carlos Miguel, é a saída de bola. O Everton saía de bola, a saída de bola do Everton era muito preciso, impecável. E o Carlos Miguel não tem essa virtude. Então, ajudando o Grêmio, a saída de bola do Everton, a facilidade. A saída de bola do Everton é incrível. Então, no fim do ano passado, muita gente comentou que o Palmeiras terminou o ano dando chutão. Eu acho que tem um impacto também do seu goleiro, porque o Carlos Miguel é chutão. Pode ser que ele evolua, mas é um goleiro, se você analisar friamente, ele tem poucos jogos. Na carreira dele como titular, protagonista, para você falar, pô, o Palmeiras tem um goleiro que está estabelecido. Mas eu vejo muito mais como uma aposta
do que como uma certeza que é o Everton. O Everton, para mim, é uma certeza. Eu acho que o problema vai um pouco além, assim, porque o goleiro é sempre consequência de acerto defensivo. Quando o goleiro está exposto, e o problema do Palmeiras tem sido esse, né? A gente começa a olhar um pouquinho mais para o goleiro. A hora que acertar direitinho, estrutura defensiva, o Palmeiras precisa de um outro zagueiro, se o Murilo não voltar a ser o jogador que ele já foi. Que é o Está Nino. tentando o Nino agora. O Palmeiras ainda fala em contratar volante. Esse acerto de vai e vem de laterais do Palmeiras com a estrutura de meio. Um time ajustado facilita para goleiro. Vai contratar mais um volante, né? Fala em contratar mais Primeiro um volante. volante. Com mais Mas você características. vê, esse Palmeiras supostamente desajustado foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. Mas a gente está falando mais do Palmeiras desse ano, né? Desse ano? Eu estou fazendo o pacote. Estou fazendo o pacote. Eu estou louco para falar do Arias, do Nino, mas é importante falar do Andreas ontem, né? O Andreas, mais uma grande contratação do Palmeiras, jogou 85 minutos e ele participou dos 5 gols, cara. E um deles com uma jogada incrível, né? Um toque ali de chaleira. Deu 3 assistências e uma pré-assistência, que é a jogada mais bonita dele no jogo. Jogou muito o Andreas ontem. Vai ser candidato a craque da rodada, seguramente, na eleição que o Seleção fará amanhã. Será que se ele engrenar aí, ele volta ao mapa do Carleto? Cara, eu acho um grande jogador. Assim, tem muita gente essa é a jogada dele, né? Tem muita gente na posição de nível próximo. Então eu não sei quais serão as preferências do Ancelotti, mas eu acho ele muito bom jogador. Nas 2 primeiras listas. Ele é um selecionável. O problema dele é ele estar na hora certa bem, né? Sim. Foi o que não aconteceu. Manter essa regularidade. E é uma posição que as pessoas os concorrentes têm um nível muito próximo dele, não é assim? No mínimo, eu acho que ele pega a lista, como é que é? Estendida. Lista longa. Estendida. Lista estendida, com certeza, porque você pode até 40, 50 nomes. Agora, é que antes era menor, né? Agora pode ser maior. A lista estendida sim, mas entre os 26, vamos ver. Ele briga com quem? Bruno Guimarães, titular absoluto. Paquetá está na frente dele. João Gomes, Joelinton, André. Eu acho que ele está à frente do João Gomes, não acho, não. Tem certeza. André, João Gomes, o André está na frente. Eu não sei se na cabeça do Ancelotti está na frente. Acho que o Fabinho vai ser o reserva do Casemiro. Não, então, mas o Andrés não é um 5, né? Assim, Tem o Andrei tá. O Andrei vai para a Copa. O Andrei vai para a Copa. A ver. Vale a pena sobre o Palmeiras, antes que você mude? Não sei se você vai mudar. Não. Tem outros Vamos assuntos. falar agora do Arias. Vamos falar de outra coisa antes. Vale a pena a gente destacar que ontem foi tranquilo para o Palmeiras quando o juiz fez começa o jogo, né? Pouca gente em Barueri, torcedor do Palmeiras reclamou muito, a chapa estava quente, né, para jogadores, pressão, comissão técnica. Teve pressão no Anderson Barros, né, o dirigente acho que mais vitorioso da história do clube, muita pressão para cima dele. Vale a pena contextualizar isso, né, porque a gente está falando de tranquilidade. Não. Mas o ambiente não foi fácil, não. Ontem, se você pegar, assim, campeão e vice do Brasileiro e da Libertadores foram muito cobrados nos estádios. Apesar do placar, o Palmeiras ganhou de 5-1 e o Palmeiras falou, poxa, houve cobrança para a diretoria do Palmeiras. E no Maracanã, cobrança pelo 4º jogo sem vitória do Flamengo. Qual foi o público do Palmeiras? 9 mil e alguma coisa, né? Não. É o padrão de Barueri. Mas aí você não pode colocar um time do valor do Palmeiras para jogar para 9 mil pessoas. É o padrão de Barueri, né? Não pode. Aí o Barueri vai virar o cemitério do futebol, cara. Você não pode fazer isso. Se o torcedor não compra essa bronca, ok, as circunstâncias são outras, não dá para usar o estádio, etc. e tal, mas é difícil. Um time desse tamanho, com esse pote, jogar para 9 mil, cara. Concordo. Porque infelizmente é o padrão de Barueri. Vamos ouvir o Abel Ferreira depois da goleada de ontem. Vocês fazem o vosso papel de criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar, mas a análise dentro é feita muito mais à frente do que em cima do resultado. Portanto, nem hoje, porque ganhámos 5-0, somos a melhor equipa do mundo, nem vamos deixar de ser exigentes, nem quando perdemos com o Novo Horizontino. Mas porquê é que perdemos com o Novo Horizontino? O treinador sabe o que é que fez. O treinador trocou a equipa, os 11, e fez exatamente a mesma coisa no último jogo. Trocou contra o Botafogo de São Paulo, trocou os 11, correndo todos os riscos. Se eu tiver que correr riscos para que a minha equipa, no presente e no futuro, possa ser maior, eu vou corrê-los. E não temos que pensar todos iguais. Vocês não têm que pensar o mesmo que eu penso. Vocês têm
liberdade, todos têm liberdade de opinar e dar as suas. E não é por eu dar a minha opinião, que a minha opinião aqui é o que prevalece. Eu sei o que é que nós estamos a fazer, por isso é que volto a dizer, não é com ansiedade que se constrói uma equipa competitiva. É com um trabalho, com paciência, com equilíbrio, porque as críticas elas não vêm só de dentro, vêm de dentro e muito de fora. Não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. Não é com ansiedade que se constrói equipas competitivas. E o Palmeiras, nos últimos 10 anos, falo mais ou menos que é o que eu mais conheço nos últimos 10 anos, é um clube que vive de processos. É um clube que vive de processos. E acho que os resultados não têm sido tão maus assim. Portanto, temos que confiar uns nos outros. Temos que confiar na nossa torcida. A torcida tem que confiar no treinador. O treinador tem que confiar nos jogadores. Os jogadores têm que confiar na torcida. A torcida tem que confiar na direção. A direção tem que confiar no treinador. Porque não há outra forma de nós conseguirmos estar próximos de ganhar se não for com jogarmos todos do mesmo lado. Quando acabou a temporada passada, longe de ser uma temporada desastrosa, vice-campeão brasileiro, vice da Libertadores, mas com gosto muito amargo, porque viu escapar o brasileiro que estava na mão, viu o rival Corinthians ganhar 2 títulos passando pelo Palmeiras, nunca tinha acontecido, mas a régua do Palmeiras não é o Corinthians, é o Flamengo, porque foi o time que tirou dele os principais títulos da temporada. Então o Palmeiras avaliou que, e eu acho que a avaliação é correta, que a diferença para aquela reta final em que o Flamengo sobressaiu na Libertadores e no Campeonato Brasileiro é que o time do Palmeiras mais jovem sentiu o peso e o do Flamengo mais experiente, com jogadores mais cascudos, sentiu menos o peso. E na visão do Palmeiras, aquilo fez a diferença para os 2 títulos. Então esse ano o Palmeiras partiu para o que ele entende ser jogadores cascudos, que não sentem o peso. Então trouxe o Marlon Freitas, com essa característica na visão do clube, vai atrás do Nino e está muito próximo de anunciar o John Arias. Por enquanto esses 2, eles estão na mira, mas está muito próximo de anunciar o John Arias. Eu acho que o diagnóstico do Palmeiras é bom. Então precisa trazer jogadores prontos, habituados ao futebol brasileiro, para reforçar um elenco muito jovem. Eu achei bom o diagnóstico. Ontem, e viralizou muito, até hoje está no home do GE, a fala do Lino dos Valores. O Palmeiras, ele arrecadou no ano passado a arrecadação recorde do Palmeiras. E olha que é um ano sem conquistas, com uma premiação muito boa da Copa do Mundo de Clubes, mas sem conquistas. O Palmeiras arrecadou no ano passado 1,6 bilhão de reais, recorde. E até novembro, quando saiu o último balanço, o superávit do ano foi de 282,8 milhões, ou seja, o Palmeiras estava no azul no ano passado, no azul. O Palmeiras, por mais que ele possa ter uma dívida que nos últimos anos você vê um aumento, é uma dívida que o clube entende ser controlada. Não é, por exemplo, a situação do Corinthians, que começa todo ano devendo 400 milhões de reais em juros. Então, qualquer empresa, qualquer instituição lida com dívida. A dívida hoje não é um problema do Palmeiras. Muito menos a compra e venda de jogadores. Da janela de 21 para 22 até a janela vigente, no momento, que vai fechar só em março, o Palmeiras tem um superávit, só contando compras e vendas de jogadores, de 161 milhões e 700 mil euros. Dá mais de 1 bilhão de reais. Ele lidera o ranking dos 20 clubes hoje da Série A na compra e venda de jogador superavitária. Porque o Palmeiras, como está bem financeiramente, ele vende muito bem os seus atletas. Então, só as vendas do Endrick e do Estevão já fazem esse número dar um salto. Mas todos os anos, de 21, 22 para cá, o Palmeiras tem na sua balança de compra e venda de jogador positiva, ele vai fechando positivo. E na soma dá esse valor de mais de 1 bilhão de reais. Então, o clube tem hoje dinheiro para investir no Arias. Quanto é que vale um jogador? Para mim, quanto você pode pagar, quanto oferece. Então o Palmeiras entende que dá para fazer esse investimento perfeitamente, né? Até porque você não está fazendo investimento só para esse ano, como o Andrés, que ele paga em 4 anos. Você está fazendo investimento para esse ano, mas que fica para o clube. O Arias tem 28 anos, o Palmeiras acha que é um bom investimento. Técnico nesse caso, de 25 milhões de euros, 154 milhões de reais. Ontem o jornal Globo
publicou a informação de que o Flamengo tentou entrar no negócio para inflacionar o preço do Palmeiras. Eu fui checar e a informação é corretíssima, aconteceu exatamente isso. E aí, Palmeiras, como é que você lida com isso? O Palmeiras acha normal, porque ele mesmo, Palmeiras, quando foi tentar tirar o Bruno Henrique, sabia que ao fazê-lo ia obrigar o Flamengo a gastar mais com o Bruno Henrique, né? Então, esse tipo de situação é normal, um está mirando o outro. Então, o Flamengo entra na parada com esse objetivo de inflacionar, tornar mais caro. O Palmeiras acha que é do jogo. A informação que eu tenho é que o Arias não tinha interesse, Arias, em jogar no Flamengo, por causa da rivalidade com o Fluminense. E está propenso agora, está analisando agora, jogar no Palmeiras. Como vocês sabem, ele havia prometido voltar ao Fluminense. Mas a proposta do Fluminense não igualou os 25 milhões de euros do Palmeiras. Então não tem negócio com o Bournemouth. O negócio é com o Palmeiras. O Wolverhampton. O negócio é com o Palmeiras. E agora está em detalhes finais de convencimento do Arias. Havia um desejo da família de seguir na Europa, mas o clube está sendo rebaixado com a pior campanha da história. Vai jogar a Série B do Inglesão. O clube também não quer muito que ele fique. Então a tendência é que o Arias, mesmo não sendo o plano A dele, volte para o Brasil e vá morar em São Paulo defender o Palmeiras, porque o Fluminense não igualou. E acho que o Fluminense fez certo também, porque a realidade financeira do Fluminense é diferente da do Palmeiras. Então o Fluminense hoje, para o Fluminense hoje, esses 25 milhões de euros não fazem o menor sentido. Ele vendeu por 17, como é que ele vai recomprar um jogador um ano depois de uma má temporada por 8 milhões de euros a mais? Para o Fluminense não faz sentido. 20? Eu não sei exatamente quanto o Fluminense ofereceu, mas garanto que ele não igualou. Não sei exatamente quanto. Sim. Mas ele não igualou. O Flamengo conseguiu o GE publicou 20 milhões. Oi? O Flamengo conseguiu inflacionar? O Palmeiras vai pagar mais do que pagaria? O Flamengo ofereceu 22. Obrigou o Palmeiras a subir um pouquinho e chegar a 25. Isso aconteceu. Você acha isso normal? Acho que é do jogo. Não, eu acho que não. Eu acho que é ridículo, cara. Os dois times fazerem isso. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é uma prática comercial que acontece em qualquer ramo de atividade. Comercial se esse é o objetivo, apenas inflacionar o mercado. Não, eu não falo pelo Flamengo. Eu não falo pelo Flamengo. Eu faço uma leitura que é do jogo porque o próprio Palmeiras, quando fez uma proposta para o Bruno Henrique, sabia que isso ia obrigar o Flamengo a pagar mais pelo atacante. Ridículo. Enquanto esses clubes... Ridículo. Enquanto você não pensar como liga, se você não criar fair play financeiro, passa por isso também, você não respeitar mercado, competir é uma coisa. Mas peraí, você entrar só isso aqui está dentro do fair play financeiro. O Palmeiras não está se endividando para trazer o Arias. Eu falo da nem competição. O Flamengo. Rizek, esses clubes, se tem dois clubes hoje que não precisam se preocupar com isso, são esses dois. O dinheiro que eles geram é do futebol, cara. O Palmeiras arrecadou 1,6 bilhão de reais ano passado, o Flamengo 2,5. Esses clubes não têm problema de fair play financeiro. Mérito deles, inclusive. O futebol está virando monopólio, né? O futebol está virando jogo de mercado imobiliário. Não, cara, os outros clubes é que deviam mirar Flamengo e Palmeiras, em vez de ter inveja, como é que eu chego lá? Porque potencial eles têm. O Corinthians não tem potencial para ser um Flamengo? O São Paulo não tem potencial para estar, no mínimo, numa situação igual a do Palmeiras? Claro que tem. Só que são clubes piores administrados do que os dois nos últimos anos. É porque esse jogo de banco imobiliário, daqui a pouco você cai na casa errada, você precisa voltar a 10 casas. Então, o risco que você corre daqui a pouco é de você perder a mão porque você está na ambição de procurar e de gastar demais. No caso do Palmeiras e de Flamengo, não é demais, eu sei que está dentro do orçamento. O risco que a gente corre como liga é enlouquecer o mercado ao ponto de ele se tornar inviável. Quando ele se torna inviável, ele talvez fique bom para um ou dois, mas daí você perdeu o mercado. Lá na frente, assim, você acha que o Flamengo vão voltar a casa. Eu discordo de você. Assim, não estou dizendo que eu faria a mesma coisa que o Flamengo fez. Não sei se eu faria, até porque eu não sou dirigente. Eu acho que é do jogo. Você é sócio, mas concorrente. Eu não acho que o Flamengo tenha que pensar no bem do Vasco. O Vasco tem que pensar no bem dele. Não. Que o Flamengo tem que pensar, que o Palmeiras tem que pensar no bem do São Paulo. Esses clubes que se organizem, cara. Estou falando do bem do outro, eu estou falando do bem do negócio. Sim. Eu acho que o futebol brasileiro deu uma enlouquecida, isso é fato. O bem do negócio é fato. Você negociar coletivamente direitos de televisão, perfeito. Você negociar mercado, você ter regras para mercado, você ter limitações, você ter respeito concorrencial, isso tudo é bom e precisa evoluir e não chegar ao ponto que está começando a chegar, de se tornar bélico, né? Cara, eu entendo o Flamengo. Quando o Flamengo estava na Pindaíba, quem é que foi lá ajudar o Flamengo?
Quando o Flamengo não tinha dinheiro para pagar a conta de luz... Quem não entende o Flamengo? Então, cara, hoje ele olha pro dele. Ele, por méritos próprios, não é dinheiro estranho ao clube, nem ao futebol. Por méritos próprios, vivendo da sua própria grandeza, você chegou a uma arrecadação de 2,5 bilhão de reais. Ele tem mais é que usufruir dessa vantagem que ele construiu. De posicionamento que ele no mercado. construiu. Você falou do banco Como o Palmeiras também estava afundado. Reconstruiu o clube desde o Paulo Nobre. Tem uma gestão profissional hoje. O Palmeiras tem mais é que usufruir da vantagem que ele construiu hoje. Eu acho que é uma questão até de posicionamento de mercado. Tipo assim, você vê, o jogo banco imobiliário. O Palmeiras está comprando isso aqui. O Flamengo tenta entrar no negócio até mesmo para tirar mais recursos do seu rival e mandar o recado. Ó, a gente tentou também. Igual o Caio Jorge. O Felipe Luiz queria o Caio Jorge. Eu falei aqui. Queria. Mas é claro que o clube fica satisfeito em olhar para o Cruzeiro e falar assim, ó, tá aqui, ó. Paga isso aqui no seu jogador. Não quer? Se vira aí, cobra aí. Mim, eu falei no normal. O Flamengo já sabia que o Cruzeiro não venderia para ele, mas ele se posicionou. Eu tenho dinheiro para contratar o seu melhor jogador. Tipo, Paquetá. Isso tudo é uma questão de posicionamento. Te vira aí para cobrir. Não é que eu concordo, mas eu estou dizendo que funciona assim. Nós não funciona, eu sei. Eu quero saber se você concorda. Nós não somos homens de negócios. É outra cabeça. Sim. É outra Mas o que tem de errado nisso? Você pode pegar nossos centavos e tentar fazer uma brincadeira. Assim, ó, é claro que o Flamengo, quando oferece lá, se o clube aceita... E vai que aceite. Vai que aceite. Mas a informação que eu tenho é que o Arias não... o Arias tinha muita resistência a jogar no rival. Então o negócio não sairia. Não. Né? Vamos lembrar, o Arias, quando saiu, deu esta declaração aqui. Esta declaração, que certamente, se o Palmeiras anunciar, vai ser muito e muito e muito falada. E eu, sinceramente, queria defender o jogador. Ele estava deixando o Fluminense no calor da emoção. Cara, era a coisa mais óbvia ali a dizer, que se ele voltar para o Brasil, era para o Fluminense. Só que muita água passou embaixo da ponte. O Fluminense não consegue hoje trazer o Arias, quem consegue é o Palmeiras, né? Então, esta fala aqui, para mim, eu não vou dar peso a ela, eu acho que ela é normal. Todo mundo achava que... Mas ela vai viralizar. Quando o Andrés voltasse para o Brasil, ele voltaria para o Flamengo, voltou para o Palmeiras. Exato. Mas ela vai viralizar, vamos relembrar e viver. Não vou me alongar muito porque eu vou voltar, algum dia eu vou voltar aqui no Fluminense, com certeza no dia que eu estivesse voltando para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, eu posso falar tranquilamente, porque para mim uma das grandes lições que me deixou minha avó, que em paz descanse, minha mãe e meu pai, é que você sempre tem que ser leal ao que você sente. Não tem nada no mundo, não tem dinheiro que possa comprar a sua essência, o que você representa, os valores que você representa. Alguém vai pegar no pé do Arias se ele assinar com o Palmeiras por causa dessa fala? Fique à vontade, hein? Vai. Não, digo alguém de vocês. Não. Cara, assim, entrevista ali dentro do clube dele, que virou o clube do coração. O futuro ele não consegue comandar isso, entendeu? o jogador peca por falar demais às vezes. E o jogador, cara, o Wolverhampton ano passado estava numa situação parecida, ele conseguiu se recuperar. O Vitor Pereira foi para os braços da torcida, frequentava pub com os torcedores, comemorando a recuperação. Esse ano deu ruim. E quem estava lá? O Arias, cara. Acho que o Arias tem o direito de falar o que ele pensa nesse caso, mas também acredito que ele tenha falado por livre e espontânea vontade. Mesmo que no calor da emoção, mesmo ali que... Isso já aconteceu 280 vezes. Não, é isso. Já aconteceu milhões de vezes, não é a primeira nem a última, essa fala do Arias. Agora, que vão pegar no pé dele, eu não tenho a menor dúvida. Ele tem o direito de fazer as escolhas dele e, assim, de sonhar os sonhos dele. Eu acho que isso é importante também. Agora, por um outro lado, você tem um Fluminense extremamente compreensivo e benevolente com a realização dos sonhos dos seus atletas. Esses dois que estão no telão tinham um sonho de jogar na Europa. E o Fluminense, sem dificultar o negócio, liberou. E aí, agora, né, uma possível volta dos dois... Liberou com a cláusula de que cobriria uma proposta e hoje não tem condição de cobrir uma proposta do Palmeiras. E assim, é pouco provável que o Fluminense, nos próximos anos, tenha condições de cobrir propostas do Palmeiras. Porque o Palmeiras, como você trouxe nos números, é um time muito soberano, não apenas no que monta dentro do gramado, mas também fora dele. Um time que consegue se organizar financeiramente para fazer esses grandes aportes por grandes jogadores, né? Não sei se o Palmeiras necessita desses dois atletas. Eu observo o elenco do Palmeiras hoje e vejo uma necessidade maior, por exemplo, por um camisa 5, por esse primeiro volante.
né? Era o Aníbal Moreno, o M. Martinez, um foi embora. Mas eles querem também. Eles querem também, tudo bem. Mas assim, talvez a necessidade inicial não seja de nenhum desses dois. Zagueiro mas é não. inegável. Zagueiro eu acho que tá precisando. Talvez Olha, acho que o camisa 5 ele ainda é um pouco mais eu acho importante, que é, mais né? urgente, Eu concordo. né? Eu acho Mais que é no urgente. sentido de que você precisa ter jogadores muito especiais para concorrer com o Flamengo. Exatamente, jogadores decisivos. Decisivos. E por mais que o Palmeiras tenha número de jogadores ali, o Felipe Anderson não conseguiu ser decisivo. O Sousa não conseguiu ser decisivo. O Alan é um garoto, muito promissor, mas é um garoto. E está dentro desse diagnóstico de que o jovem elenco do Palmeiras não aguentou o peso. Então é por isso que ele busca se reforçar com jogadores que já demonstraram aqui no Brasil que estão prontos. E aí eu vejo que, para mim, está todo mundo certo nessa história. O Palmeiras em oferecer o que oferece. O Flamengo em tentar impedir que um rival se reforce e fazer ele gastar mais dinheiro também. E o Fluminense não cobrir, porque seria uma loucura. Até porque o Fluminense, que não tem o poder de investimento do Palmeiras, tem outras prioridades no momento. E aí, eu acho, para mim, está tudo certo. É isso. E o Arias ia aceitar. E só assim para Se de fato ele ia aceitar. São dois jogadores que sobem demais o nível de qualquer equipe, Exato, inclusive do próprio Palmeiras, que é muito qualificado. Claro que é. Como contratação, perfeito. O Nino é um jogadoraço. Sim. O Arias também. Acho que o Alan briga bem por posição com o Arias se tiver que jogar pelo lado, mas o Arias pode jogar por dentro, pode vir por onde você quiser. E pode jogar na esquerda. Nos dois lados do campo. É um jogadoraço. Você tem no elenco, sim. Mas acho que a gente tem que se colocar no dever de questionar o que está acontecendo com o futebol brasileiro. O Arias não vale 25 milhões de euros no futebol europeu, cara. Eu acho que vale. Não vale, cara. Eu vou além. O Arias, o que o Arias fez nesse meio tempo que ele jogou no Overhampton para ter essa valorização toda? Cara, mas ele eu não consigo aqui, ver. Cara, eu não consigo ver essa valorização entre esses valores de transferência. Mas quanto que vale um jogador? Quanto você pode pagar nele, gente? É isso. Se o Palmeiras, a partir do momento que você tem essa espécie de leilão mesmo, né? Porque o Palmeiras e Flamengo acabam entrando nessas ofertas cada vez maiores. A tendência é você subir cada vez mais. Tem o jogo do poder também. É isso. O Cruzeiro contratou o Gerson. O que o Flamengo fez em seguida? Contratou o Paquetá. O Palmeiras ficou olhando. O Flamengo precisava contratar o Paquetá? Teoricamente, não. Mas, cara, quanto mais melhor, né? Mas o recado tá dado. Mas por que não contratar o Paquetá se você tem dinheiro? Esse é o ponto. Por que não? Assim, você identificar as necessidades do seu time. Quais são as peças que o Flamengo precisava de mais na última janela de transferências? Essas perguntas que a gente faz, eu acho que elas só se aplicam a clube endividado. Né? Assim, o fair play financeiro, se você está endividado, você não pode contratar. Se você está devendo para o seu elenco, você não pode escrever jogador. Se você está com as finanças em dia, superávit, dinheiro em caixa, faça o que bem entender dele. Você é livre para fazer o que você bem quiser dele. E eu acho que vai mais ou menos no sentido do que o Lino está falando. Sem dúvida. Não, você pode fazer o que você quiser se você tem dinheiro. Mas eu também eu me coloco no direito de questionar em que valores nós chegamos. Será que a gente está indo pelo caminho certo? Será que essa louca briga entre clubes favorece a noção do todo? Será que o futebol brasileiro caminha para um lugar são com o que está fazendo? Se a gente não se questionar, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Claro, mas esses dois clubes, no caso, talvez no melhor momento administrativo e financeiro, talvez não, certamente, da história deles. Então, assim, essa preocupação não é de Flamengo e Palmeiras. Ela é de outros clubes. Eu acho que essa discussão é válida sobre o Corinthians trazer o Memphis. Pô, essa discussão tem que estar na mesa. Dá para pagar o Memphis? Tanto que não dá que ele deve 40 milhões pro Memphis. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!